TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá pessoal, estamos aqui de volta, programa Respostas, mais uma vez com você. Com muita alegria neste sábado, estamos aqui continuando o nosso caminho junto com você que nos acompanha nessa bela programação da TV Imaculada. Mais uma vez, saudação carinhosa a todos vocês. Muito bem, então nós estamos agora já neste primeiro bloco e nós queremos já começar a trabalhar, né? Exatamente, porque esse bloco também ele é carregado. Esse programa é carregado de momentos, de perguntas muito interessantes e de uma partilha. E neste início, como vocês sabem, nós temos contato com um texto da nossa tradição que se exprimiu de maneira mais oficial no último concílio da Igreja, chamado Concílio Vaticano II. Nós fizemos toda uma trajetória no caminho, desde o primeiro capítulo desse grande documento, assim chamada Constituição Dogmática Lumen Gentium, dentro do Concílio Vaticano II, foram vários documentos, mas as constituições dogmáticas, elas são aqueles documentos mais densos, mais longos, cujas temáticas são de fundamental importância para todos nós cristãos que queremos uma igreja em sintonia, né? Digamos como sal da terra e luz do mundo, ela mesma, no contexto em que nós vivemos. E exatamente a nossa reflexão começa falando nesse documento sobre o mistério da igreja. O que é essa comunidade e por que Jesus reúne uma comunidade em torno de si? Nós precisamos de viver uma comunhão para que possamos assim nos relacionar com a realidade do divino, com a realidade do transcendente. Então, essa comunidade, esse pequeno núcleo formado em torno da pessoa de Jesus, que vai se expandindo e nós temos então esta realidade também revelada para nós, que é a igreja como comunidade de salvação. E é interessante nós percebermos que no nosso caminho, nós iniciamos falando exatamente sobre o mistério da igreja. Mistério porque essa igreja se apresenta como um sacramento, como um sinal onde as realidades visíveis devem ser expressão, né? Deve transmitir aquilo que existe nela de realidade invisível, a realidade do divino, do transcendente, da espiritualidade, do espírito, da ação de Deus no mundo por meio de suas estruturas. E nesse sentido, todas as estruturas da igreja devem servir, devem ser epifania do divino, também a sua estrutura hierárquica. Depois que nós passamos para o segundo capítulo da Lumen Gentium, que falava sobre a igreja como povo de Deus, tratando de todos os fiéis, nós fomos exatamente para a hierarquia, aquele grupo, os pastores da igreja, aqueles membros que pela missão e pela ordenação assumem um papel específico dentro da comunidade. E agora nós iniciamos, já no programa passado, nós começamos a falar sobre os cristãos leigos, né? E vejam que o texto de hoje vai entrar já no coração dessa definição, porque a maioria de vocês são cristãos leigos. Então é importantíssimo hoje, quando se fala do protagonismo do leigo, da descoberta do seu papel e da sua vocação, da sua missão na igreja. Pois é, esses nossos programas, este e os próximos, nós vamos falar sobre esta belíssima vocação dos cristãos leigos. Então nós vamos refletir a partir do texto que vai ser disponibilizado para você agora. E nós já voltamos para comentar após esta leitura. Que se entende por leigos? Por leigos, entende-se aqui o conjunto dos fiéis, com exceção daqueles que receberam uma ordem sacra ou abraçaram o estado religioso aprovado pela Igreja, isto é, os fiéis que, por haverem sido incorporados em Cristo pelo batismo e constituídos em povo de Deus, e por participarem a seu modo do munus sacerdotal, profético e real de Cristo, realizam na Igreja e no mundo, na parte que lhes compete, a missão de todo o povo cristão. A índole secular é própria e peculiar dos leigos.
Na verdade, os que receberam ordens sacras, embora possam algumas vezes ocupar-se das coisas seculares, exercendo até uma profissão secular, em virtude da sua vocação estão destinados principal e diretamente ao sagrado ministério. Os religiosos, pelo seu estado, dão alto e exímio testemunho de que o mundo não pode transfigurar-se e oferecer-se a Deus sem o espírito das bem-aventuranças. Aos leigos compete, por vocação própria, buscar o reino de Deus, ocupando-se das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, isto é, no meio de todas e cada uma das atividades e profissões e nas circunstâncias ordinárias da vida familiar e social, as quais como que tecem a sua existência. Aí os chama Deus a contribuírem, do interior, à maneira de fermento, para a santificação do mundo, através do cumprimento do próprio dever, guiados pelo Espírito evangélico, e a manifestarem Cristo aos outros, antes e mais nada, com o testemunho da vida e com o fulgor de sua fé, esperança e caridade. A eles compete muito especialmente esclarecer e ordenar todas as coisas temporais, com que estão intimamente comprometidos, de tal maneira que sempre se realizem segundo o Espírito de Cristo, se desenvolvam e louvem o Criador e o Redentor. Lumen Gentium número 31. Muito bem, Lumen Gentium, esse texto que nós temos hoje para este programa, nos coloca diante dessas definições que nos ajudam muito a entendermos em profundidade qual que é a teologia da vocação e da missão dos fiéis, leigos e leigas, né? Sal da terra e luz do mundo. Vejam que esse chamado de Deus, essa vocação dentro da igreja, eu começo dizendo que é uma coisa muito simples, é uma vocação, né? E o que é a vocação? É um chamado, né? Todo mundo é chamado. Todo mundo, segundo a nossa visão cristã, participa da construção do projeto de Deus de acordo com o seu estado de vida, de acordo com aquele chamado específico, que é uma dimensão da existência que deve ser iluminada, digamos assim, pela ação de Deus nesse mundo. E Deus ama o mundo da política, Deus ama o mundo do trabalho, Deus ama o mundo da educação. Todas essas esferas da nossa vivência comunitária, da nossa vivência social, né, faz parte daquilo que é a nossa vida, a nossa existência. Não existe contradição entre ser um bom cristão e ser um bom cidadão. Aliás, quem é um bom cristão normalmente é um bom cidadão. Porque nós vivemos no mundo, né? Não somos do mundo, mas nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo. Nesse sentido, os cristãos leigos são aqueles chamados a ser sal, a ser luz, exatamente naquela que classicamente a teologia chamava de realidades temporais. O que se entende por leigo, segundo a definição do Concílio Vaticano II, né? Nós estamos falando de um conjunto de fiéis, né? Com exceção, né? Aquilo que foi falado no capítulo 2 da Lumen Gentium, no que diz respeito a todo o povo de Deus, com exceção daqueles que receberam uma ordem sacra ou abraçaram um estado religioso, os religiosos ou ministros, e ministros ordenados da igreja, né? São todos esses fiéis que foram incorporados em Cristo pelo batismo. Vejam que esse caminho, essa vocação, ela existe enquanto fundamentada, todas as vocações são fundamentadas no Cristo. E esta incorporação a Cristo aqui, do fiel leigo, acontece no momento maravilhoso, no momento repleto de graça, na grande epifania que começa no início da nossa vida, que é o momento do batismo, né? Nesse momento, o cristão é incorporado a Cristo, ou seja, o cristão inicia seu caminho de cristificação, né? Neste momento também, a incorporação a Cristo inclui necessariamente o formar um povo, né? O povo de Deus. Os cristãos leigos e leigas fazem parte desse povo, né?
o povo que é de Deus, o povo que faz uma aliança com Deus, um povo que é animado pela palavra de Deus, um povo que também é convidado a fazer a oferta da sua vida, oferta do seu trabalho, oferta da sua criatividade, co-criador com o Criador do mundo, exatamente porque também vive a tríplice dimensão do munus, vivida dentro, a partir das graças recebidas no dia do batismo. A dimensão sacerdotal de vítima, oferecer-se e oferecer o mundo, né? Ordenar o mundo para as coisas de Deus, cristificar o mundo, santificar o mundo. Por quê? Porque existe dentro da específica vocação dos leigos aquilo que os papas chamam de índole específica ou de índole peculiar própria dos ministros, aliás, dos cristãos leigos, que é exatamente essa de configurar, cristificar o mundo, né? Construir o reino de Deus nas realidades temporais, nas realidades sociais. Então vejam, que coisa linda, são convidados todos os fiéis batizados na sua incorporação a Cristo, a também eles, a também estes fiéis cristãos, e você que nos acompanha, a viver essa tríplice missão, né? Ou chamado tríplice munus, o sacerdotal, o profético e o real. E realizar a sua vocação na igreja e no mundo, né? Vejam que esse duplo, essa seara, né? Digamos, onde o cristão vive a sua vocação. Na igreja e no mundo. Uma coisa não exclui a outra, necessariamente as duas coisas se incluem, porque são realidades distintas, mas que não podem ser separadas para o cristão. Porque o cristão não é cristão somente no momento em que ele está no culto, não é somente o momento que ele está na igreja, mas é a sua vida toda deve ser iluminada. E ele deve ser cristão, aonde realmente ele se encontra, né? Esta é uma missão que lhe compete de maneira específica, porque essa é sua vocação e missão, né? E nós já chegamos ao final do nosso primeiro bloco, refletindo um pouco sobre a vocação dos cristãos leigos, e a gente já está disponibilizando para vocês aí o nosso telefone, porque no segundo bloco nós voltamos já já com as respostas às perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. Então, nós já temos aqui nesse segundo bloco a possibilidade de você nos enviar a sua pergunta. O número do telefone que nós temos aí para vocês fazerem isso é o 3349-1015, né? Também tem à disposição de vocês o número do WhatsApp. E nós queremos começar esse segundo bloco com a retomada de uma pergunta que nos foi feita no final do programa passado. É uma pergunta do Pedro, né? E nós tínhamos prometido fazer esta retomada desta pergunta no início desse programa. Nada melhor do que começar a repropor para todos, né? Para todos nós que estamos acompanhando essa pergunta. Pedro diz: no tempo de Jesus, não havia cerimônia na igreja de casamentos igual a de hoje. E as pessoas que moravam juntos, como marido e mulher, tinham contato com Jesus. Por que hoje a igreja diz que os que moram juntos não podem comungar? Pedro, se a gente fosse olhar esse sacramento do matrimônio, de fato existem muitas nuances, né? Muitas perspectivas sobre as quais nós podíamos olhar esse matrimônio, esse sacramento, que para nós é um sacramento, né? Como ele aconteceu na história, com o seu desenvolvimento. E é verdade quando você diz que nós não podemos projetar simplesmente, né, para um passado bastante remoto a concepção que nós temos hoje. É óbvio que por muito tempo o sacramento do matrimônio, o casamento em si, foi visto mais como o seu aspecto jurídico, né? Um contrato social, né?
E essas novas concepções em torno do próprio matrimônio, onde se fala do bem dos cônjuges, né, do bem do casal, a educação, a formação e a educação da prole, todas essas visões, elas são historicamente realmente um pouco recentes, se nós formos falar na história geral, né? Mas o tempo de Jesus, os casamentos existiam, mas lembremos que Jesus era um judeu, era membro de uma comunidade de fé que nós entendemos como parte integrante do processo de revelação de Deus na história. Então a concepção de casamento, né, ela é distinta, mas existe um casamento, existe uma cerimônia, né, que por sinal era marcada no tempo de Jesus por 2 momentos, né? O primeiro, o noivado, mas o noivo e a noiva já era praticamente um casamento, só não tinha aquilo que nós falamos de coabitação, porque a noiva permanecia na casa dos seus pais, né, e o noivo na outra, né? Num segundo momento da festa do matrimônio, que os dois passavam a habitar juntos. Veja que existia também, então, um ritual, né? Um ritual de matrimônio, ou algo que marcasse religiosamente esse fato, né, da bênção nupcial, da bênção do matrimônio. Então, a igreja entendeu, no seu caminho, né, que a união entre um homem e uma mulher fazem parte de um projeto de Deus. E é um projeto de Deus tão importante, né, que dele dependem a sociedade, a igreja, né, o próprio futuro da humanidade. Por isso que a preocupação da igreja, quando fala a família, né, fala-se desse pequeno núcleo, né, que é uma pequena comunidade responsável praticamente pela construção da identidade de um novo ser humano. Então a renovação da humanidade passa pela família. A preocupação da igreja pela família não é uma preocupação retórica, né? E sobretudo porque para nós o matrimônio é um sacramento. O que é a palavra mentum, né? Memória, sagrado? É um sinal sagrado para nós. Existe uma realidade de Deus que acompanha, né, o processo de preparação, o processo de realização, né, e a continuidade disso. Então, para nós, existe uma maneira cristã de viver essa união entre duas pessoas que decidem assumir um caminho de vida juntos, né? De uma união, digamos assim, bastante substancial entre duas pessoas que entendem que o caminho que elas estão tomando faz parte também de um projeto de Deus. Não é uma simples casualidade, não é fundamentada só nos sentimentos, no sentimento de um pelo outro. Isso é fundamental e tem que ser mantido, mas é também mantido por aquele que é Deus, que faz parte, né, da história. Inclusive, nós acreditamos que Deus vai criando as possibilidades do encontro, do namoro, do olhar diferente, daquele amor que vai despertando. E por que as pessoas casam na igreja? Aqueles que querem, né, com todo o respeito por aqueles que optam por outras formas, simplesmente pela forma civil de contrato matrimonial. Deus é a fonte do amor. O que significa que Deus é a fonte do amor? Nós temos amar em Deus, né? Significa exatamente tornar o amor, o meu amor humano, participante daquele amor divino. Aquele amor divino que é capaz de ser paciente, com todas aquelas características que Paulo coloca, né? O amor é paciente, não é soberbo. Então vejam que nós precisamos da ação da graça para viver esse matrimônio. Por que eu falo isso? Porque o matrimônio para nós, nós temos uma visão cristã dele. A partir dessa visão cristã do matrimônio, né, é claro que nós entendemos que a comunhão com Deus passa necessariamente para o casal cristão, né, por aderir, por assumir esta forma sacramental de vida, que tem suas implicações, né, E aí nós associamos o assumir uma vida matrimonial como a forma justa de viver a sexualidade, de viver
a relação entre um homem e uma mulher, né, que constitui uma nova família, um novo núcleo. E aqui, por enquanto, Pedro, a questão de não poder comungar, ainda em relação a duas pessoas que somente moram juntas, mas que não efetivaram ainda um compromisso, né, sacramental, né, no momento uma orientação da própria igreja. Eu entendo que a sua pergunta não é uma angústia só para você, mas é angústia também para nós, padres, que vemos situações de casais que vêm de um outro matrimônio, não conseguiram fazer um processo de nulidade, não resolveram ainda a questão do vínculo sacramental com desse primeiro matrimônio, vamos assim dizer. E aí o grande problema com relação à comunhão, a exigência que se faz para que coloca, né, em sintonia a necessidade de estar vivendo o matrimônio segundo a perspectiva cristã e a possibilidade de receber o sacramento da comunhão, né? Eu penso que a igreja está preocupada sobretudo com o aspecto da coerência, né, entre comungar Cristo e viver segundo Cristo. Que pode parecer, Pedro, que sejam duas coisas muito distintas, mas elas são profundamente ligadas, né? Você lembra o evangelho de ontem? Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Você está levando a sua oferta ao altar. A oferta pode esperar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. O que a gente poderia dizer? Que a minha coerência de vida, o reconciliar-se com meu irmão, minhas relações comunitárias sociais, não tem nada a ver com eu levar minha oferta no altar. E tem gente na igreja que faz essa separação, né? Aquilo que Paulo VI diz que é um dos maiores divórcios, um dos piores divórcios que acontece no mundo de hoje é o divórcio entre a fé e a vida. Então, o princípio que está por detrás da igreja de reservar a comunhão para pessoas que estejam, de certa forma, numa certa sintonia com aquelas que são as exigências próprias da fé para de determinadas circunstâncias da vida, é algo que é um princípio. Mas é claro, Pedro, que você vai dizer, mas olha, tem casais que não casaram na igreja e estão vivendo muitas vezes o amor, os valores cristãos, mas que não receberam ainda o sacramento. Eu não posso te dizer que não. Eu não posso nem mesmo dizer que não existe amor ali. Porque se existem inúmeros matrimônios que aconteceram bonitinho na frente do padre ou do diácono, na igreja, e que depois se descobriu que Deus não uniu nada ali, isso significa que existe hoje uma multidão de católicos que estão casados, mas que não foram, que o vínculo não foi reconhecido por Deus, que não se uniu realmente diante de Deus. Os canonistas dizem que a porcentagem de casais que estão casados, mas não são casados, é sério isso. Então a igreja tem que refletir muito sobre isso, mas não com um discurso moralizante, ou melhor dizendo, moralista. Por quê? Porque as circunstâncias da vida, né, estão sempre às portas. E de fato, a gente percebe que tem casal que vai lá comungar, bonitinho, tá todo mundo ali comungando, recebendo a comunhão, mas tem o quê? Traição, ele tem uma amante, ela tem uma amante, a gente às vezes sabe por causa da confissão, enfim. Então, a questão última que você coloca é verdade, é a questão da coerência, né, com Deus, né? Mas por enquanto, Pedro, a igreja na Amoris Laetitia com o Papa Francisco refletiu muito sobre isso, né? Sobre essa relação, essa reciprocidade entre recepção do sacramento da comunhão e vivência do sacramento do matrimônio, né? É algo que permanece como um princípio necessário. Exatamente por esse motivo que eu lhe disse, né? Comungar com Cristo, viver de acordo com aquilo que Cristo entende. E é claro que nós entendemos que nesse sentido o ideal, né? O ideal proposto da vida cristã é que alguns valores são irrenunciáveis para aquilo que constitui matrimônio cristão para nós, indissolubilidade, né? Ou seja, um para o outro, né? Também de ser
uma proposta assumida até o fim da vida, né? De modo que tudo isso, nós temos falhado muito na preparação dos matrimônios, na questão de preparar para que a fé realmente seja o fundamento da escolha e não simplesmente um vestido de noiva ou os aparatos externos, né, Pedro? Mas o que é importante? O que é importante é não desanimar e acreditar que a igreja vai encontrando no seu caminho formas, né, de acolher, de apoiar. Inclusive muitas igrejas, muitas realidades começam a olhar de maneira muito mais distinta, muito mais cristã, os próprios casais, ditos casais de segunda união. Então eu acredito, Pedro, que a igreja não pode fechar as portas. Primeiro, não pode fechar os olhos para a nova realidade, tá? Porque assim, se destruiu uma família, mas agora nós vamos desistir de tentar a reconstrução disso. E existem situações em que esses casais ditos irregulares, né, já têm filhos, já têm vários anos juntos, né? E aquela primeira experiência, se comparada com esta, de fato, esse casamento é muito mais real, né? Na vivência dos valores, do amor, do respeito um pelo outro. Então, olha, é uma situação bastante delicada, Pedro, mas eu acredito que a gente precisa entender a questão dos princípios, né? E entender que isso angustia muito o coração de muita gente. Eu não posso lhe dar uma resposta agora, porque você vai ver que existem inúmeras abordagens dessa temática. E o que a gente precisa, Pedro, é confiar na igreja, né? É confiar na igreja, tá? Muito bem, vamos agora para uma pergunta que tem tudo a ver, né, com o nosso período que nós estamos vivendo, né? E é uma pergunta que fala exatamente sobre a questão da confissão nesse período da quaresma, né? Muitos cristãos vão procurar a confissão, ou muitos cristãos, quando escutam falar de confissão, falam: mas meu Deus, faz sentido esse sacramento? O que significa isso na minha vida? Nós não vamos falar propriamente a pergunta que veio da Maria da Silva, né? Sobre como confessar-se, né, no tempo, confessar-se bem no período da quaresma. Não é de falar sobre o sacramento em si, mas de dizer o que é uma boa confissão, o que corresponderia, o que nós podemos dizer hoje como uma boa confissão. Maria, primeira coisa, esses dias eu recebi no meu próprio Facebook uma postagem de um amigo Padre João Marcos Araújo Ramos, é um padre salesiano que era o nosso pró-reitor de pastoral na Universidade Católica Dom Bosco, que vem de encontro a algumas reflexões que já vinha fazendo, e ele, de maneira bastante humorada, né, bem humorada, vamos assim dizer, né, trata essa questão para falar de um assunto bastante sério, né, que acaba sendo um desabafo também do padre. Por quê? Porque na quaresma vai acontecer com muita frequência os chamados mutirões de confissão, e aí o confessor e quem está se confessando, ou o penitente, precisa estar ciente do contexto em que nós estamos vivendo nessa quaresma, para fazer uma boa confissão sem esquecer daquilo que nós estamos buscando realizar nesse espírito de mudança e de confissão comunitária, de todo mundo procurando o sacramento da confissão. Tem muita gente querendo isso, mas nós não temos um número suficiente de ministros para ouvir as confissões. Então, alguns conselhos que nós poderíamos dar, Maria. Eu vou me deixar inspirar pelo Padre João, tá? Primeiro, confesse os seus pecados, apenas os pecados, ok? O que significa isso? Você não precisa colocar os fatos da vida, fazer uma retrospectiva histórica desde a sua infância, passando pela sua adolescência, pelos seus traumas, né? Todas as viagens, né? E o padre diz, né, as suas idas ao supermercado, não precisa contar esses detalhes para o padre. Confessar os pecados, não contextos em torno do pecado. Por isso que é bom um bom exame de consciência. É fundamental, Maria, um exame de consciência, onde eu possa dar nome aos bois, nome aos bichos, né? Dar nome aos meus pecados, né? Porque esse é um momento de autoacusação, de confissão dos meus pecados, exatamente dos pecados, né? Não das histórias que envolvem esses contextos.
Nós vamos para o nosso intervalo, mas Maria, não saia daí porque eu vou voltar ainda na sua questão, tá? Nós já voltamos. Nós estamos de volta agora, continuando a pergunta da Maria, que colocando-se já nessa perspectiva de buscar uma boa confissão nessa quaresma, né? Maria, aquilo que eu estava dizendo para você é muito importante, né? Você fazer esse exame de consciência, falava sobre isso, mas fazer um exame de consciência significa ter critérios, ter uma luz que ilumina o meu exame de consciência, sobretudo a palavra de Deus, o amor de Deus, deixar-se levar pela pergunta, eu tenho amado a Deus e ao próximo? O amor, porque não basta não fazer o mal, mas também como eu estou vivendo a minha vocação e a minha missão na igreja, no mundo, na sociedade. E então, nesse sentido, depois de um bom exame de consciência, a gente vai poder procurar o sacerdote. É o momento de acusar-se, A sua defesa quem vai fazer é aquele que está na cruz, É aquele que está na cruz que vai dizer, por não ter pecado, Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que fez, No sentido de quem nos justifica é a graça, tá? Você se acusa, eu me acuso. É a primeira coisa que eu digo, mas eu vou confessar-me com comedor de arroz e feijão. Exatamente, porque os padres também se confessam. Tem que procurar fazer a confissão, porque todos nós experimentamos esse desencontro, essa desarmonia que está dentro de nós, que nos maltrata e nos leva também a maltratar os outros, Então eu diria que, em primeiro lugar, seguindo também a lógica do discurso do Padre João, confessar apenas os pecados, não precisa você fazer toda uma trajetória dos contornos da sua história, desde a infância, adolescência e idade adulta, não, tá? Primeiro ponto. Segundo, é importante confessar os próprios pecados, tá? Lá vem você, a esposa, confessar, não precisa confessar o pecado do marido. A mãe não precisa confessar o pecado do filho, eles vão fazer a confissão deles, ou deveriam, Vejam, por que confessar? Eu vou confessar os pecados daquela amiga que eu já não sou mais amiga, ou daquele amigo. Não, Deixa que eles mesmos confessem, você vai confessar os seus pecados. Você vai acusar os seus pecados, tá? Então, por favor, não traga para a confissão os pecados dos outros, tá? E para que confessar-se com um homem? Você não está confessando, você está confessando com o ministro da igreja. Sabe aquela frase que eu usei agora no início dessa resposta sobre a confissão, sobre como confessar bem? Aliás, não, era a pergunta anterior do Pedro, Deixa a tua oferta aí, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Significa que a gente não confessa só para Deus. A reconciliação passa também pelo outro. O reconciliar-se com a minha comunidade, com a igreja. O padre está ali enquanto representante da comunidade, porque você está confessando a Deus, você está confessando para a comunidade de salvação, da qual você faz parte. Porque boa parte, a maioria dos nossos pecados não ferem, de certo modo, diretamente a Deus, mas desconstrói a fraternidade, o amor, a justiça entre nós. Concretamente, quando eu falo mal de alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo esse alguém. A inveja, eu estou desconstruindo, tentando destruir a vida. Todos esses, a maioria desses pecados, tem uma repercussão direta na horizontalidade da nossa vida ou na nossa vida comunitária. Então, por que eu não confesso diretamente a Deus? Porque Deus não quer. Porque Deus propõe a nossa pedagogia de salvação, uma comunidade que acompanhe o meu processo de conversão. Tanto que o padre vai dar depois o conselho. Olha, se fortifica no caminho da fé. Segue agora esses caminhos, porque se você trilhar o mesmo caminho, você vai terminar no mesmo lugar.
É a igreja mãe que está te dizendo, filho, agora procura ir por aqui. Procura suas defesas, procura se afastar. Quem do fogo se aproxima, com o fogo se queima. Então vejam que é uma confissão muito mais didático-pedagógica. É a pedagogia de Deus, de Jesus. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, Jesus não estava dizendo para o Pai, estava dizendo para a comunidade dos discípulos. Aquele a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Então a igreja é comunidade de salvação, porque é fonte de onde emana o poder redentor da cruz. O poder redentor da cruz. Então vejam, eu não me confesso, eu me confesso sacramentalmente. A confissão é um sacramento para nós. Você pode discordar, mas para nós é um sacramento. E um sacramento reveste de espiritualidade, do invisível que age no visível. É um invisível que age através de um visível, a partir de toda uma pedagogia divina, para ser fonte, nascente daquela água pura que é a redenção, que nos conquistou o Salvador, nosso único Salvador, Jesus na cruz. Então vejam, confessar os próprios pecados, essa é a etapa que você está se acusando. Não se justifique, quem te justifica é aquele que por você e por mim morreu. É Ele quem nos justifica diante do Pai, porque eu e você não podemos apresentar-se sem pecado diante de Deus, mas o Cordeiro sem mancha sim, é Ele quem nos justifica. Então outra coisa, outro conselho importantíssimo, orientação espiritual, direção espiritual, acompanhamento espiritual é outro momento, não agora na quaresma. Confissão não é orientação espiritual. Fique bem claro, então você já não venha contar para o padre o contexto, porque daí para a orientação espiritual aí precisa o contexto. O que está se passando, o que está sendo obstáculo de Deus na sua vida, qual é o caminho que você está fazendo de aperfeiçoamento na vida cristã. Isso é orientação espiritual, te conduzir pelo caminho do Espírito. Na confissão, não é hora de contar de acompanhamento espiritual, porque tem fiéis esperando na fila. É egoísmo você ficar ali, sabendo que tem uma multidão esperando, para confessar. Por isso deve ser apenas confissão dos seus pecados e esperar o conselho do confessor, Acompanhamento espiritual, gente, outro momento, conforme a agenda do padre, as possibilidades de atendimento na sua paróquia, na sua comunidade, mas agora não, tem uma fila de irmãos e irmãs esperando. Bom senso. Depois, não precisa contar tudo, mas também não dá para ser tão genérico. Padre, eu fiz muita coisa errada. É alguma novidade? Quem não faz? Isso é muito genérico. Isso o padre já sabe. Você chega lá, padre, eu já fiz muita coisa errada. Isso é muito genérico, Faça um bom exame de consciência antes. Já falei sobre isso, Antes de ir para o confessionário, se prepara, gente. Pode trazer escrito no papel, no celular, na caderneta do mercadinho, O importante é fazer bem feito. Não tem problema não que você traga sua lista de confissão, escrita, não tem problema. Eu acho que é muito difícil achar um confessor que não vai aceitar isso, E depois, também outro ponto, o padre não vai ficar de cara com você, não vai ficar de bico depois da confissão. O padre já ouviu milhares, de pecadinhos, de pecadões, vamos assim dizer, E ele não vai se lembrar só, porque o pecado é seu. Não fica com isso, é hora que o padre olhar para mim, não, Não seja tão exclusivo assim, É uma alegria para os padres, os confessores esquecer, dos pecados. Por quê? Porque o padre, no sacramento da confissão, a hora que ele faz a oração, a invocação do perdão, impõe as mãos sobre o penitente, Deus cancelou aquele pecado. A igreja está dizendo, você está em paz, sua alma está limpa diante de Deus, diante da comunidade. Então, se esquece, para de pensar que o padre toda vez que vai te olhar vai lembrar do seu pecado. Para com isso, com esse exclusivismo, isso é desagradável, Porque a alegria do confessor é esquecer, olhar para você como ser humano que buscou um sacramento, que está buscando, que caiu como todo mundo, mas que está levantando e que quer fazer sua estrada com Jesus. Isso que importa.
tá? Não fica com essas coisas na sua cabeça não, de que o padre vai ficar lembrando dos seus pecados, porque o padre também tem os deles, né? Os dele. Paciência, né? Tem também. Por que me confessar com o padre? Eu já falei isso, né? Primeiramente, você se confessa com Deus através do sacerdote. Atenção, gente. Vamos parar de falar abobrinha? Você se confessa com Deus através do ministro da comunidade, porque ele está ali agindo em persona Christi. O que está querendo dizer esse termo em latim, em persona Christi? Na pessoa de Cristo. Porque quando se confessam os pecados é Cristo. Porque quem perdoa pecado não é padre. Não. Aí você tem razão. Ele é um comedor de arroz e feijão, como você. Tá? Quem perdoa os pecados é a igreja, o ministério da igreja, mas é Deus quem perdoa. Tanto que na hora da absolvição o padre invoca Deus. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. Quem te conceda? Deus. Não eu, padre. Não ele, confessor. Então a gente escuta essas coisas por aí, vai propagando, e isso chega e se infiltra até mesmo dentro das comunidades católicas. É Deus quem perdoa pecado. Nem a Igreja Católica falou algo distinto disso. Nem a Igreja Católica falou algo distinto disso. Deus que perdoa através do sacerdote que age na pessoa de Cristo. Né? Que age através da pessoa de Cristo. É preciso expressar em palavras os erros cometidos, né? É preciso expressar em palavras, até por um desabafo, até para você se dar conta de que você não é um trator que pode estar passando por cima dos sentimentos das pessoas, na vida das pessoas. Para! Tem que parar, a gente tem que parar às vezes. O mal se personifica, ele se concretiza através dos nossos erros. Quanta infelicidade a gente causa no mundo e tem gente que não para pensar nisso. É hora de parar, é uma nova chance que Deus quer te dar. Então, gente, é preciso expressar, falar dos próprios pecados, falar dos próprios bichos, né? Porque Deus usa de instrumentos humanos para realizar o seu plano de amor. É uma comunidade de salvação que é instrumento de salvação para Deus. Deixa a tua oferta ali e vai reconciliar-te com seu irmão. Ah, mas por quê? Por que eu já não posso ir lá na igreja, já confessar e já resolveu? Não, você tem que reconstruir a paz. A justiça que você feriu tem que ser reconstruída. Você acabou com o nome da pessoa na comunidade. Ai, confessei com Deus. Tá muito fácil. Gente, tem padre, tem confessor e tem penitente se esquecendo na igreja que tem que ter reparação. Tá muito fácil confessar com Deus assim. Você lascou com a vida do seu irmão e agora tá tudo muito bem? Saiu do confessionário, ai, que coisa. Não, você tem que reconstruir a paz. Você tem que reconstruir o bom nome desse irmão que você destruiu, dessa irmã. Tá muito fácil assim, né, gente? Mas, gente do céu, como diz a Tuca, né? Minha amiga, para com isso, gente. Vamos ter que... Deus escolheu as mediações humanas. São mediações humanas, né? Depois, tem outros pecados que às vezes você não se lembra. Por exemplo, olha só, fez uma ultrapassagem perigosa no trânsito, sem dar seta, espalhou uma notícia falsa, uma fofoca virtual, fake news. Não tem gente, ninguém ainda chegou a confessar para mim que está espalhando fake news. É pecado, tá? Falou mal do Papa no Facebook, tá? Seria muito bom confessar também esses pecados e não apenas os pecados que consideramos mais graves. Você fez uma ultrapassagem perigosa, não ligou a seta, colocou em risco a vida de outras pessoas no trânsito, né? Falou mal do Papa no Facebook, acabou com o Santo Padre, né? Espalhou notícia, espalhou fake news. Gente, tem que confessar isso também, tá? Por favor, né? Gente, tem muito mais coisa para a gente falar com relação ao exame de confiança, de consciência, né? Mas a própria igreja vai nos orientando, você vai ouvindo os catequistas, os padres, nas nossas comunidades. E o que eu quero desejar para você é que você possa fazer, então, uma boa confissão, né? Prepare-se bem para esse tempo de graça, de salvação, que é a Quaresma, um tempo que quer nos exercitar em nós a retomada do
caminho do bem, da alegria, da paz, da justiça, do amor a Deus e do amor ao próximo. E nós ficamos felizes por estar com vocês até agora. A programação da TV Imaculada continua farta de tantas coisas belas, mas o programa Respostas chegou ao fim. E quero deixar vocês invocando pela intercessão da Imaculada sobre você, sobre sua família, sobre a sua casa, sobre seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo sábado.